Ai, gente, eu vou falar um pouco sobre a minha vida pra vocês. Nada que vai dar muita, né? Mais tempo ao fofoqueiro, vou saber da minha vida aqui. Eu vou falar sobre a minha vida amorosa. Pode ser? Vocês querem me escutar sobre falar da minha vida amorosa? Não namoro, não fico com ninguém. Não, mentira, eu fico com as pessoas aqui. Eu sou mais quietinha no meu canto, né? Porém, eu estava num relacionamento de um ano. Eu estava em um relacionamento de um ano. E essa pessoa, tipo assim, não fazia o mínimo, né? Por mim, né? E eu que sempre me virei pra manter o relacionamento de pé. Aí ele era muito agressivo, tipo, ele nunca chegou a me bater. Mas se eu não tivesse, né? Ai, mano. Se eu não tivesse dado um fim naquilo, eu teria provavelmente apanhado, tá, gente? E aí era uma pessoa que eu tinha. Que eu gostava muito desde 2022, desde lá de trás. Então foi um término assim bem difícil. Mas eu fiquei bem. E hoje em dia, tipo assim, eu terminei recentemente, faz um mês. Terminei em dezembro. E muita coisa já mudou, assim. Eu não corro atrás. Antes eu, tipo, ia atrás, assim, da pessoa, mas hoje em dia eu já bloqueei e tal, porque eu não quero nem ter contato, nem saber. E ele tinha uma irmã também. A irmã dele era uma pessoa assim bem complicada. Mas eu gostava dela. Tentei ajudar ela em várias coisas, porque ela é uma pessoa assim com a mente muito fraca, mas que dava pra ser ajudada, né? Mas ela não quis ser ajudada. E ela foi uma ingrata comigo, porque. Ai, pessoas ingratas são horríveis, né? Ela foi uma ingrata comigo. Eu já emprestei dinheiro pra ela poder comprar absorvente. Eu emprestava roupa pra ela. Eu levava ela pros lugares, eu bancava tudo. E se não era eu que tava bancando as coisas pra ela, eram pessoas conhecidas minhas que bancavam. Então, tipo, ela sempre tava no bem bom comigo. Fora quando eu namorava com o irmão dela, que a gente ia pra casa dele, assim, pra eles dois, porque eles moram sozinhos, né, os dois. Ela é mais nova e ele é mais velho, tem a mesma idade que eu. E aí, eu ia pra casa deles, assim, e eu comprava pizza, comprava um monte de coisa, ajudava eles lá um monte, sabe? E aí, quando eu terminei com ele, ela foi uma ingrata, fingiu que nada foi nada. E, ó, entra um menino com o nome dele, aliás. Foi uma ingrata comigo. Me bloqueou do Instagram, tá? Achei uma falta de consideração, porque quando ela precisou eu tava lá do lado dela. Mas foi isso, né, gente? Acontece. Pessoas e pessoas. Ah, e vai falando de consideração, gente, vou falar sobre uma amiga minha, né? Aí que assim, há um tempão atrás, no ano passado, 2025, eu tenho uma melhor amiga até hoje, né? Ela é bem bonita, ruiva, assim, nossa, ela é top. E ela é minha melhor amiga até hoje, só que teve uma época que a gente se afastou, porque, primeiro, a gente nunca teve problema com homens, né? Tipo, a gente sempre teve gostos muito diferentes. E a gente sempre teve uma regra. A gente sempre teve uma regra que é não ficar, pra não dar rolo, não ficar com nenhum ficante de amiga, não ficar com ex, né? Essas coisas tudo a gente sempre manteve. Até que um menino que ela resenhava pediu pra me seguir. Só que eu não lembrava desse menino, porque, tipo assim, era um menino tão irrelevante até pra ela, que eu nem lembrava desse menino. E ela não seguia na época, então não tinha como eu saber. Eles não estavam se seguindo. E aí eu fui lá, aceitei e segui de volta o menino. Mas só foi isso, a gente não trocou um tipo de interação. Não teve nada demais. Juro pra vocês, não teve nada.
E aí ela foi lá, viu isso e foi falar pra outra amiga nossa. E a gente era a melhor amiga. Em vez dela chegar em mim, conversar comigo e falar, pô, Bibia, tá seguindo o menino que eu rezei, não sei o que é isso, o que tá acontecendo? Eu ia respeitar super, eu ia entender ela, a gente ia, entendeu? Só que aí, gente, ela foi fofocar, fazer fofoca. Simon, o Simon voltou. E Simon, tudo bom? Tô aqui contando a minha história de falta de consideração que eu tive com uma amiga minha. E aí essa menina, essa minha amiga, ela... Nossa, tô com muito sono. Aí ela, em vez de ela chegar em mim e falar comigo, não, ela foi falar pra outra pessoa, pra outra amiga nossa. E demorou um tempão pra eu descobrir isso. Daí a outra menina veio em mim e falou pra mim que essa minha melhor amiga estava falando de mim. E aí, depois de um tempão, eu estava resenhando o menino, eu estava gostando dele e tal, mas eu tive que me afastar dele por uns assuntos aí. E assim que eu me afastei dele, esse menino que eu tava ficando deu em cima dela. Mas eu não ligo dele dar em cima dela. Ela pode dar à vontade, não tem problema. Só que aí o problema é ela dar moral pra ele. Porque aí se ela dar moral pra ele, vai mostrar mais o caráter dela, que eu espero mais dela do que qualquer outra pessoa. E aí ela foi lá e deu moral pra ele. E sabe o que ela fez? Postou um vídeo ficando com o menino que era meu. Que é eu que tava conversando, que eu que tava ficando. E aí, ali eu já... então tá, querida. E aí eu pensei comigo, deve ser por birra, né? Ela deve ter ficado chateada que eu tava seguindo o menininho que ela tava resenhando. Mas eu não fiz nada, eu nem lembrava do menino. Até quando eu soube, até quando a minha amiga veio me falar, eu... Até que quando a minha amiga veio me falar, eu parei de seguir o menino na hora, porque eu não queria problema. Eu não, nem ligo pra essas coisas. Só que aí ver ela postando foto e vídeos declarando pro menino que eu estava ficando, doeu bem mais em mim, né? Pra no final ela sair falando mal dele horrores. Horrores. Mas acontece. Hoje em dia passou. No resumindo o final da história, eu me afastei dela, falei que eu não, ela veio me chamar porque eu tirei ela de seguidores, né? E aí ela veio me chamar falando, ah, por que que tu parou de me seguir? Se foi por causa que eu fiquei com tananã, não sei o quê. E veio jogar na minha cara que eu estava seguindo o menino dela. Aí eu falei, olha, aí eu expliquei, falei pra ela que eu nem ligava pro guri, que eu já tinha até parado de seguir assim que a outra minha amiga veio me avisar. Bom dia, linda, você faz chamada? Não faço chamada. E aí ela veio falar pra mim um monte, escreveu um monte de texto lá falando. Daí eu falei que queria me afastar dela, porque eu já não via mais algumas atitudes que eu achava certa da nossa amizade. Falei que eu não queria mais, né, ter contato, achava melhor ela ficar no canto dela, fazer a vida dela e eu fazer a minha. E aí ela aceitou, falou, não, fechou, tudo bem, é isso aí. E continuou com o guri. E eu vivendo a minha vida, né, gente? Comecei a sair e me aproximei muito da outra amiga que veio falar coisa pra mim. A gente ficou assim muito próxima, a gente ia pra praia, ia pra vários lugares. Nossa, e ela vendo tudo, ela via tudo pelo Insta da outra menina, porque ela seguia a outra nossa amiga. E aí, foi isso, resumindo assim. Aí passou um tempo, ela veio me mandar um monte de mensagem pedindo perdão, falando que gostava muito da minha amizade, que não queria me afastar, não queria se afastar de mim, que não sei o quê. Começou a falar horrores. E até hoje muita gente fala assim que ela queria, na época que eu namorava, ela queria ficar com o meu namorado. O meu ex, no caso, né? E aí um dia eu cheguei pra ele e perguntei, tu acha que a Tanana ficaria com você? E ele, com certeza. E eu fiquei em choque, porque eu mesmo não acreditei, né? Que a minha melhor amiga faria isso comigo. Mas, nossa, gente, eu esqueci que eu desliguei a geladeira pra não fazer barulho. E agora eu vou ter que ligar. Pera aí. Ai, que bosta. Pronto. Tem que dar uma acordada, meu Deus do céu. Tô
cansada, mas eu não posso parar nas lives. Não posso. Oi, Matheus B. Metanol. Oi, Metanol. Oi, F Campos. Oi, Sam.